Acompanhava com atenção a história antes de entrar aqui no ar. Líderes de 30 países, incluindo europeus, depois Japão, Austrália e Canadá, estiveram hoje reunidos com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky em Paris para discutir garantias de segurança em caso de paz com a Rússia. O objetivo era proteger a Ucrânia contra futuras agressões e ainda, avanços barravam. Haveria ou não garantia americana? A informação que a gente tem agora vindo da Europa é de que ao final dessa reunião de hoje, então, haveria o compromisso de 26 países da Europa, não sabemos quais, isso é o que vem então da reunião, sem detalhes ainda até o momento, mas que 26 países se comprometeriam com garantias de segurança de diferentes formas, algumas com financiamento, outras com inteligência, mas que haveria uma força de paz da Europa, então, que poderia assumir para fazer a manutenção da paz depois de um eventual fim da guerra na Ucrânia. Isso aí é coisa grande, um novo desenvolvimento em termos de como a coisa se desdobra rumo a uma conversa de paz. A gente vai passar também por algumas das informações que a gente tem quanto a como os Estados Unidos se enquadram em tudo isso. Macron já havia adiantado antes da reunião que planos técnicos tinham sido concluídos e seriam apresentados pelos chefes militares britânico e francês. Vale a pena a gente trazer à tona também o seguinte que veio hoje, conforme essa discussão se desdobrava, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, a Maria Zakharova, afirmou que Moscou não discutirá acordos de paz que incluam o envio de tropas estrangeiras à Ucrânia. Uma coisa aí que traz um quê de tensão conforme esse anúncio vem. Se de um lado a declaração de que 26 nações europeias contribuirão com garantias de segurança, o que pode significará ao fim da guerra uma força de paz com tropas europeias ali no solo, bem, para a Rússia isso já seria um não início para a conversa. É uma resposta que já veio antes mesmo da gente ter essa informação de agora, quanto a uma fala de Ursula von der Leyen, que havia revelado que um plano de envio de tropas já era estudado mesmo antes do anúncio, que foi aí mais ou menos 2 horas atrás, nesse instante. Putin não descartou conversar com Zelensky, fazer aí receber ele de alguma forma, conforme falava à margem do desfile que ele presenciava na China. Mas, de toda forma, fica aí a coisa com esse conflito. Quanto ao que vem adiante, a gente ainda não tem nenhuma certeza. Zelensky falou sobre a reunião que o compromisso que vinha também com os Estados Unidos, com a Europa, era muito importante e que isso também passaria por fortalecer o exército ucraniano, provavelmente escalando não só a compra de armas via OTAN dos Estados Unidos, mas também escalando a própria indústria bélica europeia. Houve relatos anteriores de que os Estados Unidos contribuiriam com inteligência, bem, primeiro com armamento, com a venda de armamento, e depois também com cooperação de inteligência, mas o presidente americano Donald Trump descartou que pudesse haver qualquer tropa americana, então colocando, como se diz em inglês, boots on the ground, pudesse estar no solo. Fica aí, então, esse contexto. Enquanto isso, tem algumas outras informações que são necessárias para que o público tenha à mão. Isso vem no contexto onde é esperado que possa haver mais sanções com a Rússia vindo adiante. O presidente americano Donald Trump desejou para a China um bom desfile comemorando os 80 anos do final da Segunda Guerra Mundial, enquanto, nas palavras dele próprio, eles conspiravam contra os Estados Unidos. Eles sendo num contexto onde pela primeira vez se reuniam então Vladimir Putin, Xi Jinping e ainda os líderes de Coreia do Norte e Irã presencialmente no mesmo lugar. As lideranças desses 4 países reunidas no mesmo lugar foi a primeira vez, conforme havia um dos maiores desfiles militares da história da China. Você acompanhou aqui conosco no Epoch Times a cobertura completa. Então, esse era o contexto. Depois, tem ainda o seguinte. Enquanto Trump falou que daria apoio de inteligência, e citou essa questão de conspiração acontecendo no leste da Ásia, as informações são de que gradualmente os Estados Unidos planejam também reduzir a presença de tropas americanas nas fronteiras nos países da OTAN que fazem fronteira com a Rússia. Isso principalmente por uma questão, segundo alegam os Estados Unidos, questão financeira e da lógica também de financiamento da OTAN, conforme outros países escalarem o seu investimento, enquanto a aliança mudou a recomendação de 2% do PIB para 5% do PIB investido em defesa por países membros, deve ter também aí essa alteração de que tropas de que países ficam nas fronteiras da OTAN com a Rússia. A Polônia não deve ter redução de tropas, entretanto, fica ali, faz fronteira com a Bielorrússia, tem ali um enclave de Kaliningrado, tem aí a fronteira com a Ucrânia, mas para a Polônia, Trump falou ontem, quando encontrava o Karol Nawrocki, presidente polonês, que não tinha qualquer previsão de reduzir o número de tropas na Polônia, e que, pelo contrário, se fosse fazer alguma coisa, iria aumentar. Trump, que já aumentou no seu último mandato de 4.500 para cerca de 5.500 o número de tropas que ficavam americanas, então, rotativas, ali na Polônia, e o total das tropas americanas que passam pela Polônia chega aí, dependendo da época, a 10 mil, e diz que garantia apoio total à segurança do país.
Polônia é um dos poucos países da OTAN que já estava aí excedendo a meta da aliança de investimento do PIB para a defesa. Aí a gente fica aguardando para ver como a coisa se desdobra de agora em diante e o que essa força de paz significará. Trump havia dado 2 semanas, lá atrás, faz tempo isso, para que melhor dizendo, Putin e Zelensky se encontrassem, lá quando se encontraram Trump e Putin no Alasca. Depois foi a mesma coisa, a conversa que veio dos líderes europeus e de Zelensky visitando a Casa Branca 2 dias depois do encontro de Trump e Putin no Alasca era de que, primeiro, nas próximas semanas, Zelensky e Putin se encontrariam, depois haveria uma trilateral com Trump e aí líderes europeus entrariam na jogada. O primeiro passo nisso não foi dado até agora e Trump disse que poderia haver mais sanções ou algum tipo de retaliação na sequência, a depender de como a coisa se desdobrar. Muito bem, essa é a situação, a gente aguarda para ver o que essa força de paz significa. E a tensão que fica é a que a gente descreveu. Se, de um lado, países europeus, 26 nações, falam em garantias de segurança e em uma força de paz ficando na Ucrânia após a guerra, a Rússia traz o ângulo de que, ora, se for ter uma força de paz ali depois da guerra, a guerra não vai acabar.